Fala pessoal, e aí, como vão os estudos? Bom, hoje quero falar de um outro aspecto muito importante, né? Outro tema muito importante para quem estuda para concursos, tá? Que é a reprovação, tá bom? Parece estranho, né? Por quê? Porque todo mundo busca a aprovação, tá? Mas é importante falar da reprovação, tá? Porque a reprovação pode acontecer, né? Na maioria das vezes vai acontecer com todos, tá? Então, todos os concurseiros, a maioria deles, né, principalmente para quem estuda buscando concursos grandes, acontece, tá? Então, a reprovação acontece, né? O concurseiro busca a aprovação, mas a reprovação pode acontecer ou vai acontecer, tá? Então, é um assunto importante que a gente tem que tratar, tá bom? Então, hoje eu vou trazer 5 dicas para você lidar com a reprovação, tá bom? Beleza. Então, a primeira dessas dicas é você fazer uma análise do seu desempenho na prova, tá bom? Então, por exemplo, você estuda para as carreiras policiais, tá? Vamos pegar um concurso qualquer, tá? Então, por exemplo, PMDF, que aconteceu este ano de 2023, tá bom? Por exemplo, você não foi aprovado nesse concurso, tá? Então, a ideia é você fazer uma análise das disciplinas, né? De todas as disciplinas do concurso, tá? Tópico por tópico, tá? Então, você pega, por exemplo, português e vê como você foi nessa disciplina e em detalhes em cada tópico, tá? Em cada assunto daquela disciplina, tá? Então, por exemplo, se você fez 60% em interpretação de textos, ou fez 80% em pontuação, 70% em crase, tá bom? Então, essa análise deve ser feita para projetar o futuro, tá bom? Então, você faz a análise matéria por matéria, tópico por tópico, pensando no que você deve melhorar e no que você deve manter, tá bom? Então, por exemplo, se você está bem em ortografia, né, 90%, você vai arrumar maneiras de manter esse percentual, tá bom? Então, uma maneira correta de manter esse percentual, fazer questões, continuar revisando, tá bom? Por exemplo, se você foi ruim em interpretação de textos, então você tem que buscar um meio de melhorar nesse assunto, tá bom? Então, às vezes, você vai ter que voltar na teoria, né? Reler o PDF, às vezes reforçar com videoaulas, tá bom? Então, essa análise deve ser feita para você projetar o futuro, tá? Para melhorar naquilo que você foi mal e manter aquilo que você está bem, tá bom? É basicamente isso, tá? Outra dica que você deve implementar após a reprovação, tá? É olhar para o passado, tá? Olhar para a sua preparação para essa prova, tá? Então, você tem que fazer as perguntas, tá? Eu me dediquei para essa prova, né? Me dediquei da maneira correta, né? Com disciplina, com foco, dizendo não para aquilo que não contribuía para o meu estudo, tá bom? Ou eu me dediquei e mesmo assim eu fui reprovado, tá bom? Então acontece, as duas situações acontecem, né? Às vezes você não se dedicou o suficiente, né, e foi reprovado. Outras vezes, por mais que você tenha se dedicado, sendo disciplinado, tendo foco, dizendo não para aquilo que não contribuía para o estudo, mesmo assim você foi reprovado, tá bom? E às vezes tem outra situação, às vezes você se dedicou e não teve tempo suficiente, né? Às vezes você é iniciante, né? E não teve o tempo de preparação suficiente para aquela prova, né? Então tem essas três situações, tá? Então, se você não se dedicou, né, é hora, claro, de pensar em se dedicar mais, dizer não para aquilo que não contribui, né, focar mais, ter mais disciplina,
sair das redes sociais, tá bom? Porque as redes sociais hoje é um dos piores inimigos, né, no estudo constante, objetivo, focado, tá bom? Então, pode ser isso, né? Às vezes você pode pensar em sair das redes ou diminuir o acesso às redes sociais, tá bom? Beleza. Às vezes também você não teve tempo suficiente para essa prova. E isso é normal, né? Então você vai pensar nas próximas provas, tá bom? E de outra forma, você teve tempo suficiente, se dedicou, mas ainda não deu, tá? Então, você está no deserto, né? Se dedicou, né? Caminhou, teve foco. O que você vai fazer? Desistir? Não, né? Vai continuar caminhando, tá? Então, a saída para o deserto é a caminhada, é continuar caminhando, tá bom? Beleza. Uma terceira dica que eu deixo aqui, tá? É você viver o luto, tá bom? Então, sempre depois de uma reprovação, tem o luto, né? Tem aquele momento ruim que você fica pensando na vida, pensando se ainda vale a pena se dedicar aos estudos, a esse objetivo, tá bom? Isso é normal, tá? Então, é normal você passar uma semana sem estudar, até 2 semanas, tá bom? Mas esse prazo de luto, né? Ele não pode durar muito, tá bom? Então, 2 semanas ali é o máximo, tá? Mais que isso você não pode ficar. Então você já tem que planejar os novos objetivos, ver qual a prova que você vai fazer, tá bom? Então você tem que levantar, tá? Então viva o luto, mas não se apegue a ele, tá bom? Então levanta, sacode a poeira e continua caminhando, tá bom? Beleza. Falando de luto, tá? E do cenário futuro, tá? Então a próxima dica, né? A quarta dica é você analisar o cenário do concurso que você estudava ou da área que você estudava, tá bom? Então se você estuda para as carreiras policiais, né? Fez a prova da PMDF, por exemplo, e não foi aprovado, então você vai analisar agora o cenário de curto prazo, né? O cenário de médio prazo e de longo prazo, tá bom? Então, depois do DF, o que tem de PM, né? Então a gente sabe que vai ter, né, PM Pernambuco, né? Aí tem as polícias civis, né, de Pernambuco, Ceará, né? Agora vai ter São Paulo, né? A prova agora neste final de semana já. Então, depois dessa prova, você tem que analisar o cenário, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo, tá? E essa análise tem que levar em consideração a sua caminhada, como você foi em cada disciplina, como você foi em cada tópico de cada disciplina, como você caminhou nessa caminhada, né? Caminhou nessa caminhada é demais, né? Mas como você caminhou, né, até essa prova, tá bom? Então, tudo isso você tem que levar em consideração, né, para os próximos passos, tá? Então, cenário de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, tá bom? Então, a gente sempre pensa no longo prazo, mas projeta cenários de curto e médio prazo, tá bom? Então, às vezes, você busca uma polícia federal, né, ou uma PRF, mas você pode fazer provas menores até para ter um primeiro degrau, tá bom? Então, quem sabe, se o teu sonho é a Polícia Federal, mas você projeta cenários, objetivos de curto e médio prazo, tá? Então, é necessário fazer essa análise do cenário da sua área, tá bom? Beleza. Uma quinta dica que eu deixo aqui é: você não estuda para passar, você estuda até passar, tá? Então, se caiu, vai ter que levantar. Não tem essa. Se você estuda para concursos, você não é herdeiro, né? Seu pai não deixou uma herança para você, ou se deixou, ele limitou ali, tá? Então, você é concurseiro e só vai parar, só vai desistir quando conseguir a aprovação, tá bom? Então, a quinta dica é:
Não se estuda para passar, estuda até passar, tá? Então, se caiu uma vez, caiu duas vezes, você vai levantar e vai continuar caminhando, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu deixo para vocês hoje, tá bom? É, a ideia é ser aprovado, tá bom? Mas as reprovações ou a reprovação vai acontecer, pode acontecer, na verdade, tá? Então, conheço casos de pessoas que foram aprovadas de primeira, né, em concursos grandes, tá? Mas isso é exceção, tá bom? Então, você não pauta a sua caminhada pela exceção, tá bom? A maioria das pessoas são normais, né? Quem passa de primeira, por exemplo, no concurso da Receita, né, da Polícia Federal, são pessoas fora da curva, tá? E a gente não deve é, se espelhar nelas, tá? De certo modo, não, tá? Então, na maioria das vezes, a gente tem que buscar referências de pessoas comuns que também passam, tá bom? Mas é importante ter em mente que a reprovação acontece, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que surgir, me busca aí nas redes sociais, tá bom? Se quiser o acompanhamento individual também, é só falar comigo, conheça meus planos no meu Instagram. E é isso. Valeu, até mais e bons estudos.